Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cleuciane Pessoa e nós aprendemos na aula passada sobre os princípios das trocas de calor. Agora nós vamos ver a propagação desse calor, correto? Relembrando o conceito da aula passada, que foram princípios das trocas de calor, nós aprendemos que calor é a forma de energia e que em um sistema isolado não há trocas de calor com o meio externo. Dessa forma, apenas os corpos pertencentes ao sistema trocarão calor entre si. Aprendemos também que corpos mais quentes cederão calor e tenderão a se resfriar, enquanto corpos mais frios receberão calor e tenderão a se aquecer. Também aprendemos sobre um sistema termicamente isolado, ou seja, nós temos dentro de um sistema dois corpos e o corpo A cede calor para o corpo B. Então, a mesma quantidade de calor que A cede para B é a mesma quantidade de calor que B vai receber, ou seja, não haverá uma perda nesse processo, correto, pessoal? Para que ambos possam entrar em equilíbrio térmico, ou seja, A e B estarão em equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. E nesse sistema termicamente isolados, aprendemos que a soma das quantidades de calor trocadas pelos corpos valem zero, ou seja, a troca de calor entre A e B é igual a zero. Podemos utilizar também que a quantidade de calor tem o sinal positivo, o corpo que recebe calor, e sinal negativo para o corpo que perde calor. Aprendemos também sobre calorímetro, que é um aparelho isolado termicamente do meio ambiente, usado para fazer estudos sobre a quantidade de calor trocado entre os dois corpos de temperatura diferente. Esse aí é o nosso resuminho de princípios das trocas de calor. E o nosso conteúdo de hoje é propagação de calor. Vamos entender melhor como funciona. A propagação ou transmissão de calor, ela pode ocorrer de três maneiras: condução térmica, convecção térmica e radiação térmica. Nossa primeira maneira de propagação do calor é a condução térmica, ou seja, ela pode ocorrer nos sólidos, onde a energia térmica flui da partícula para outra partícula. E ela também depende de um meio material para ocorrer. O nosso meio material aqui é uma barra metálica e a gente acende uma chama logo aqui na ponta dessa barra. E aos poucos eles vai aquecendo e as partículas vão se movimentando, certo? Observe que aqui no início as partículas se movimentam mais rápido, é onde a temperatura está maior. Essa segunda imagem mostra com calma, explicando que quanto mais agitado, ou seja, mais quente, está sendo o aquecimento das partículas. Elas estão agitadas já no segundo, porque aos poucos essa condução térmica está evoluindo. E aqui elas estão um pouco agitadas, ou seja, ainda não aconteceu o aquecimento maior aqui, pessoal. Nosso segundo processo de propagação do calor é por conversão térmica. Pode ocorrer nos fluidos, ou seja, em gases e líquidos, onde ocorre as correntes de conversão, ou seja, a densidade. A partícula mais densa vai cair e a partícula menos densa sobe, ou seja, depende do meio material para ocorrer. Ou seja, nós temos aqui partículas frias em cima e haverá essa troca de ar e as partículas quentes vão subir. Isso que ocorre em ar-condicionados, né? Quando o ar é trocado, o aparelho faz a conversão do ar. Ocorre também quando colocamos água para aquecer, né? De acordo com a água que vai aquecendo no fundo, vai subindo a temperatura e a água fria vai fazer que a água que está com um pouco mais densa vai descer para se aquecendo até elas entrarem em equilíbrio térmico dentro desse ambiente. O processo também pode ser observado em um congelador, onde o ar frio desce e o ar quente sobe, certo, pessoal? E o terceiro tipo
de propagação do calor é por irradiação térmica. Ocorre através de ondas eletromagnéticas e não depende de um meio material para ocorrer. Ou seja, a gente observa isso com a incidência dos raios solares sobre nós, ou seja, sobre a Terra, que é o caso da nossa imagem aqui. E nós podemos observar também, pessoal, esse processo quando colocamos a nossa mão próxima a uma lâmpada acesa, ou seja, há uma transmissão de calor por irradiação. Nós vamos sentir a temperatura que a lâmpada está irradiando, certo? Esse processo é chamado de irradiação térmica. Resumindo os 3 processos, nós podemos colocar aqui condução, vai aquecendo aos poucos, da minha esquerda para minha direita, certo? Uma barra metálica. Convecção é a forma das partículas, é a água aquecida aqui dentro da panela, certo? Que está havendo uma troca das partículas mais densas descendo e as menos densas subindo, certo? E a radiação, que é a incidência direta da temperatura aqui, que no caso representa a chama aqui aquecendo o papeiro com a água interna dentro, e o papeiro aquecido está ocorrendo a forma de calor por condução, certo? Garrafa térmica. A garrafa térmica ela foi inventada para impedir a propagação do calor por convecção, irradiação ou condução. São constituídas de paredes duplas espelhadas, evitando a irradiação, tendo o vácuo entre elas, evitando a condução. O abre e fecha da garrafa pode provocar uma diferença de densidade no fluido, ocasionando troca de calor com o meio. Portanto, a tampa da garrafa evita essa transmissão. Ou seja, uma garrafa de café ou água mesmo, garrafa térmica, que nós estamos mais acostumados que é de café, ela é uma garrafa térmica, pessoal. E eu não sei se vocês já abriram, mas quando a gente abre a garrafa, a gente vai observar que há um vidro dentro dela espelhado, ou seja, tanto por dentro quanto por fora, certo? E é isso que evita a irradiação e também o processo de condução. E há esse vácuo aqui, ó, que evita o processo da condução, certo? Ou seja, se não tem um meio aqui, há um vácuo, o calor não vai poder se propagar para cá, certo? E ela mostra na sua embalagem total, onde tem esse isopor aqui ou mesmo plástico, que o calor interno não vai chegar até aqui e o líquido que tá dentro dela não vai trocar calor com o ambiente, a não ser que eu abra a tampa aqui, pessoal. E quando eu abro, por exemplo, essa tampa aqui para me colocar, por exemplo, um pouco de café para mim, há uma troca de calor com o meio ambiente, certo? Há uma perda de calor interno aqui para o ambiente, mas é pouca. Obrigado por assistir.